Se você não tá no digital ainda, em pleno 2025, você tá deixando muito dinheiro na mesa. E eu vou te contar nesse vídeo exatamente o que eu faria se fosse começar do zero em 2026, tá? Ano que vem. Mesmo se você já tem uma profissão consolidada no mundo físico, se você já é formado, se você já atua no mercado normal aqui. E também pra você que não é formado, que não tem profissão, que não sabe o que fazer, mas tá a fim de ganhar dinheiro no digital, tá a fim de começar uma carreira aqui usando o digital, tá? Que foi exatamente do jeito que eu comecei. Então vamos lá. Para você que já tem uma profissão, já atua no mercado físico, já é formado, o que você precisa fazer é só continuar o que você está fazendo, só que divulgar aqui nas redes sociais, seja no Instagram, seja no TikTok. E eu também recomendo muito o YouTube, porque o YouTube é atemporal, sabe? Então, seus vídeos, eles duram muitos anos, muito tempo aqui nessa rede. Então, as pessoas quando procuram, elas agem seu vídeo. E também o YouTube, ele recomenda os seus vídeos para pessoas por muito tempo. Então, é muito legal você começar aqui no YouTube, porque é como se fosse, assim, um negócio a longo prazo, sabe? Uma renda passiva. Seus vídeos nunca morrem, praticamente. Então, o meu conselho para você é: traga o que você já faz de melhor, traga o seu conhecimento, a sua experiência, os seus resultados para o digital. Começa a produzir aos poucos. Começa a contar histórias, seja histórias de clientes, de pacientes. Começa a responder dúvidas, né? Porque com certeza você recebe dúvidas no dia a dia, seja no consultório, seja na sua clínica, seja no seu salão, enfim. Qualquer coisa que você faça no ambiente que você trabalha, você tem dúvidas, você tem questionamentos de clientes. Então começa a trazer isso de uma forma mais autêntica. Não se preocupa muito em fazer certinho, sabe? Em escrever um roteiro, em falar tudo que você predeterminou ali. Não, simplesmente liga a câmera e responda como se você estivesse conversando com seu cliente. E isso vai te trazer mais autenticidade, sabe? Vai ser algo mais fluido na sua comunicação. E as pessoas hoje em dia, principalmente hoje na era de IA, né, de inteligência artificial, as pessoas prezam muito por isso, por essa naturalidade, por essa autenticidade, sem muito roteiro ali montado certinho, sabe? Então, eu aconselharia você começar dessa forma. Então, começa aos poucos, começa fazendo stories, começa a gravar um reels, respondendo uma dúvida. E se você começar pelo YouTube, assim, do jeito que eu tô fazendo, que eu tô ligando a câmera e tô falando, tá? De forma intuitiva, assim, eu não vou dizer que eu não tenho um roteiro. Eu escrevi ali que é uns pontos, né, bullet points, então uns tópicos, e aí eu leio aquele tópico e falo aqui naturalmente com você. Mas antes, quando eu comecei, não era assim. Eu escrevia o roteiro e tentava falar, só que eu ficava muito engessada, tipo, meu Deus, eu esqueci de falar tal frase, esqueci de falar tal coisa, e aí eu ficava voltando e regravando e editava e demorava muito tempo. E eu ficava mais desmotivada, desanimada a continuar a gravar. Talvez foi por isso, né, que eu parei, um dos motivos que eu parei de gravar lá atrás. Então eu tenho estudado muito, eu tenho visto pessoas falando e também eu vendo na prática os vídeos que estão mais performando hoje. E também o meu consumo próprio, né, o meu consumo como usuária. Eu tenho percebido que eu tenho gostado muito mais de consumir conteúdo de pessoas que falam assim, né, que ligam a câmera e só falam. Só falam o que pensam, falam do seu jeito, falam com sua autenticidade, falam com a sua verdade, sem tanto roteiro, sem tanto planejamento, sabe? Sem tanta edição. Outra coisa também, muita edição hoje em dia, com a era da IA, tá muito engessado, sabe? Por mais que eu não seja IA, mas nosso cérebro já tá acostumado com isso, já consegue, é como se tivesse elevado o padrão, sabe? Elevou o padrão e também junto com as IAs, de edição, de falar tudo certinho, robótico e tudo mais, a gente tá meio que cansando disso. Então, quanto mais leve, quanto mais fluido o vídeo for, quanto mais fluido você falar, quanto menos edição você tiver, mais a pessoa vai entender que você só ligou a câmera e começou a falar ali com ela como se fosse um amigo, sabe? Então, isso é bem interessante. E facilita muito pra quem tá começando, né? Porque muitas das vezes você não sabe editar, você não sabe quais efeitos colocar, negócio de trilha sonora, cores e tudo mais, efeitos, transições. Então, tudo isso é bem complicado pra quem tá começando. Então, é mais antes você ligar a câmera e começar a falar. Então, o máximo que você pode fazer ali é um corte ou dois, mas, assim, nada demais, entendeu? Então, o importante é passar a comunicação. Então, vamos lá pro segundo caminho, que é pra quem não é formado, pra quem não tem carreira nenhuma aqui no mundo físico e muito menos digital, então tá começando do zero e quer fazer alguma coisa pra começar a ganhar dinheiro aqui. Então, o que eu digo pra você fazer, que foi o que eu fiz, que é prestar serviço aqui no digital.
Eu digo que é o que eu fiz porque foi o que mais me deu dinheiro. Foi a segunda coisa que eu fiz, que a primeira eu tentei como afiliado. Eu contei aqui no primeiro vídeo, que tá aqui no meu canal. Então eu comecei como afiliada, então eu tentei ali muito tempo. Foi bom pra mim porque eu aprendi muita coisa, aprendi a criar conteúdo, aprendi a criar sites, aprendi a gravar vídeo aqui no YouTube. Mas eu não ganhei dinheiro de fato com isso, sabe? Eu sei que tem muita gente que ganha dinheiro como afiliado, mas eu não fui uma dessas. Então eu me identifiquei muito mais prestando serviço. Então depois disso eu conheci a gestão de tráfego. Então eu comecei a prestar serviço como gestora de tráfego, tá? E um dos pontos aqui que eu vou dizer pra você é, se você puder, compre um curso pra você aprender ali mais rápido, porque quando a gente compra o conhecimento de alguém, a gente encurta tempo, a gente pega um atalho, sabe? Não precisa a gente ficar pegando informações soltas ali no YouTube, vai demorar muito mais tempo e vai ser muito mais trabalhoso, é capaz de você desistir. Então é muito mais fácil você comprar um curso, não precisa ser um curso caro. Eu pesquisava muitos cursos, e aí eu acabei comprando um mais em conta, que foi no máximo ali R$300. Sabe? E esse curso foi muito bom porque ele foi muito direto ao ponto, muito prático. Eu aprendi a mexer no gerenciador de anúncio, aprendi a fazer negociação, contrato, aprendi a prospectar. Inclusive, eu fui prospectando ali na unha mesmo, né? Usei muito posts colaborativos. Inclusive, na época, o Pedro Sobral, ele fez esse post e eu consegui alguns clientes através desse post dele. Então, eu fui prospectando também, fui mostrando resultados. Foi muito legal esse início, porque eu aprendi a lidar com esse tipo de coisa, sabe? A ir atrás do cliente, a conversar com ele. Então, eu aprendi a fazer isso no primeiro serviço que eu prestei, que foi gestão de tráfego. Então, eu fiquei ali, eu lembro que foi perto da pandemia, de começar a pandemia. Eu só sei que na pandemia, o ano da pandemia, que foi 2020, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Eu tinha o quê? 21 anos. Foi o ano que eu mais ganhei dinheiro, assim, eu ganhava de 3 a 4 mil reais sozinha, sabe? Com 20 anos, 21 anos. Então, assim, foi muito bom pra mim, porque eu comecei a prestar serviço, eu comecei a ter vários clientes, uma carteira de clientes, e foi muito bom essa época pra mim. Mas eu comecei com um curso, tá? Se não fosse o curso, eu com certeza erraria muitas coisas, perderia dinheiro de cliente, não faria contrato, enfim, tudo isso eu aprendi com o curso, então eu aconselho você a fazer isso. E aí depois que você adquire o curso e aplicar aquilo ali, foque em fazer isso, em aplicar o curso, em colocar em prática, pelo menos uns 3 meses, ali direto fazendo aquilo. Aprendendo a ferramenta, aprendendo como fazer a sua prestação de serviço e também prospectando, sabe? Pra você para você ir ganhando robustez, para você ir conseguindo conquistar a confiança de clientes e pedir sempre que um indique o outro. E aí, nisso vai virando uma bola de neve. Então, pelo menos ali 3 meses você consegue levantar uma grana legal. No primeiro mês, acredito que você já consiga, se você for muito autodidata, muito do fazer, muito do executar, você já consiga. Mas eu digo assim, no mínimo 3 meses, porque é um período legal para você estabelecer ali aquela profissão, tá? E aí, depois disso, que você já tiver ali fazendo dinheiro, se o dinheiro já estiver entrando, ou você já tiver uma cartela de cliente, já estiver bem legal ali a sua situação, se você estiver seguro ali já no digital, eu aconselho você a começar a produzir conteúdo no YouTube, tá? No YouTube. Antes disso, nos 3 meses, você vai estar prospectando ali, mas eu também aconselho você a ir pro Instagram e pro TikTok. Tá? Que são vídeos mais rápidos, são stories, ali você consegue trazer consciência mais pro seu público, você consegue mostrar resultados que você gerou pra tal cliente, então você consegue ali ir montando aquela sua vitrine aos poucos, dentro dos primeiros 3 meses. Ali vai te ajudar muito a ter autoridade quando você for prospectar ali ativamente, né, no WhatsApp, mandando mensagem e tudo mais. Se você tiver uma rede social em paralelo, bem alimentada, a pessoa vai confiar mais em você, a pessoa que você está prospectando, então isso ajuda muito. E também, em paralelo, você vai crescendo, você vai tendo mais visibilidade, então outras pessoas vão chegar até você querendo seu serviço, então isso é muito bom. Então, nesses primeiros 3 meses você faz isso. Depois disso, eu aconselho você a ir pro YouTube, começar a trazer esse resultado pro YouTube, explicar como você fez e ensinar o que você fez. No começo, eu aconselho você a não começar no YouTube pensando em dinheiro. Tipo, vou começar aqui pra me atrair mais clientes, pra me fazer mais dinheiro ou pra me monetizar no YouTube. Não. Dessa forma você vai ficar muito engessado. Você vai tender a desistir mais rápido. Porque o YouTube não é algo rápido como as redes sociais. Que ali, sei lá, em 5, 7 dias, um vídeo seu tem várias visualizações e muitas pessoas chegam até você. No YouTube isso é mais a longo prazo. Então é pra você começar a plantar essa sementezinha do YouTube. Pra que, sei lá, ao 1, 2 anos você consiga ter ali uma audiência bem mais qualificada, porque o YouTube é assim, o YouTube são pessoas muito qualificadas que gostam do seu conteúdo de verdade, porque são pessoas que estão dispostas a assistir de 10 a 20, 30 minutos do seu conteúdo, então são pessoas extremamente qualificadas que gostam de você, que gostam do seu jeito. Então comece apenas a plantar essa semente. Então nem que seja um vídeo por semana, faça mais
faça documentando o que você tá fazendo, documentando, dando dicas, dando conselhos, ou ensinando, ou respondendo uma dúvida que você recebe muito. Enfim, começa a fazer isso no YouTube, porque você vai agradecer muito no futuro, quando você tiver construído essa audiência, quando você tiver vários inscritos, quando você tiver monetizado também, aí sim as coisas vão começar a andar mais rápido. Porque quando o YouTube começa a entender quem é o seu público, ele começa a recomendar um vídeo atrás do outro. E quando as pessoas chegam por um vídeo, elas vão assistir vários outros vídeos, porque o próprio YouTube recomenda. Então você cresce muito mais rápido, mas pra chegar nesse ponto, você precisa começar, e no começo não tem views. Não tem pessoas olhando, o YouTube não recomenda porque ele não sabe quem é o seu público ainda. Então ele vai testando de pouquinho em pouquinho e vai vendo e testando, vendo como é que funciona o seu conteúdo. Então isso vai ser de grande valia pra você, porque depois que você tiver essa audiência construída, são pessoas que gostam de você porque você é pelo jeito que você fala ou pelo assunto que você fala, você vai poder fazer qualquer coisa com essa audiência. Vender mentorias, vender consultorias lá na frente, vender um produto, montar um curso. Então, esse é um outro ponto, tá? Depois que você fizer isso, né? Depois de vários meses, sei lá, 8, 10 meses fazendo dessa forma, prestando serviço, melhorando seu trabalho, se atualizando, aí sim é legal você estender, né? Abrir os braços da sua empresa para educação. Você pode fazer mentorias, fazer consultorias, fazer um curso, fazer várias outras coisas a partir de todo o conhecimento que você adquiriu. E também, né, as pessoas vão pedir, se você fez tudo certinho, né, produzir conteúdo nas redes sociais, no YouTube, as pessoas vão começar a pedir aconselhamento seu, porque você tá ali no campo de batalha, então as pessoas vão confiar mais em você porque você tá mostrando pra elas todo o processo documentado, sabe? Então as pessoas vão querer pedir mentorias, consultorias, talvez um curso, e aí sim você pode abrir esse braço, né, da educação e faturar com isso também, além da prestação de serviço. Então foi essa jornada que eu trilhei. Eu pulei em várias profissões, mas a que mais eu ganhei dinheiro foi prestando serviço, tá? Eu fiz gestão de tráfego, fiquei por 1 ano e meio praticamente. Depois disso, eu simplesmente enjoei de olhar pra cara de orientador, de ver métricas, de fazer conta e tudo mais, assim, não é minha vibe. Minha vibe é mais da arte, a minha vibe é mais de criar. Então eu testei lançamentos também, fiz lançamentos, fiz algumas outras coisas, aí depois eu fui pra social media, que foi criação de conteúdo, tá? Então eu criei conteúdo, aí eu criei sites também. Eu fiz várias coisas, mas tudo isso em volta da prestação de serviço, que foi o que mais me deu dinheiro. Só que o meu erro foi não ter produzido conteúdo nas redes sociais com constância. Eu ia e produzia alguma coisa ali, parava, e o que eu produzia não era autêntico, era algo que eu aprendi em algum curso que eu tinha comprado, porque assim, eu comprei muitos e muitos cursos pra tentar ganhar dinheiro, pra tentar explodir, sabe? Até aquele curso de criação de conteúdo e tudo mais. Então, cheguei a aplicar algumas coisas, mas não tive resultado, então não foi autêntico nem nada, então meu erro foi esse. E aí eu me desanimava, e aí parava. E aí os meus clientes vinham por indicação, tá? Então, sempre atingia, assim, muito por indicação. Então, eu meio que não me preocupava muito em produzir conteúdo e construir a minha autoridade ali, marca pessoal, nas redes sociais. Isso foi um grande erro, me arrependo. Me arrependo de não ter continuado aqui no YouTube, me arrependo de não ter criado conteúdo nas redes sociais. Mas é isso, a gente aprende com o que a gente passa, né, com o nosso passado. Então eu tô nessa jornada agora, continuo prestando serviço, continuo como social media, né, produzindo conteúdo pra clientes, e também a questão da arte, né, de produzir artes, tanto conteúdo escrito quanto arte, material visual, e também sites, tá? Eu vou começar agora a focar em sites, vou começar a me especializar mais e vou começar a prestar serviço somente de site, vou focar nisso, sabe? Que é exatamente o que eu tô fazendo aqui pra vocês. Esses próximos meses eu vou focar nisso e me especializar nas ferramentas pra ir começando a documentar isso nas redes sociais, tá? Então não se preocupe em ensinar o que você tá aprendendo, mas compartilhar o que você aprendeu hoje, o que você fez, como você fez, as dificuldades que você fez, então documenta isso, tá? Nas redes sociais e também no YouTube. Então eu vou começar a fazer isso. Em paralelo também eu aconselho você a construir seu portfólio, tá? Então eu vou começar a fazer isso, a construir meu portfólio, vou começar a fazer projetos fictícios, né? E aí vou montar meu portfólio e também vou colocar nas redes, tipo LinkedIn, o Behance, o Dribbble, então várias essas ferramentas de design, né? Então eu vou colocar ali os meus projetos para construir a minha vitrine, tá? E aí as pessoas vão começar a ver, vão começar a chegar e eu vou começar a explicar isso nos conteúdos de Reels e de vídeo curto e tudo mais. Então eu vou começar a fazer essa parte.
E aí, aos poucos, eu vou ganhando visibilidade, né? Tanto nas redes sociais, quanto na parte de portfólio e tudo mais, pelos meus projetos. E vou começar a vender mais esse serviço, tá? E futuramente eu posso abrir o braço ali de educação e fazer mentorias e tudo mais. Então, tem esse caminho sim, tá? Que eu vou seguir. Mas também tem o caminho da CLT, né? Digamos assim, da CLT no digital. Que você pode ser contratado por uma empresa grande nessa sua área, seja como gestora de tráfego, seja como designer, ou como web designer, ou como UI designer, como copywriter também é uma das profissões, copywriter também é muito bom. Então, todas essas profissões tem como você construir o seu portfólio, sabe? E colocar ali nas redes para as pessoas verem e te encontrarem. No meu caso, né, que é parte visual, eu vou começar a construir ali meu LinkedIn, meu Behance e tudo mais, para as pessoas verem o que eu faço e, consequentemente, os recrutadores verem também, tá? Então, eu vou estar ali visível de várias formas. Então, é capaz de eu receber propostas, eu também posso me candidatar a vagas, vagas em empresas grandes, né, que vão me dar mais conexões e também experiência dentro de uma empresa, para que eu possa crescer cada vez mais, sabe, em experiência, em vários outros pontos positivos. Então, esse também é um caminho, caso você queira seguir na CLT e queira receber um salário fixo para uma empresa grande, também é muito legal. E aí você pode, se você der conta, né, fazer os dois, né, continuar produzindo conteúdo nas redes, continuar atendendo clientes ali como freelancer, como autônomo e em paralelo trabalhar em CLT. Então, assim, esse é o caminho que eu faria, que eu tô fazendo, que eu vou fazer. E a questão da CLT, eu nunca trabalhei, assim, no digital, através do digital eu nunca trabalhei em CLT. Eu já trabalhei no Mundo Físico aqui, que foi na época da pandemia, eu trabalhei como jovem aprendiz em um hospital, né, na UPA daqui. Só, o único trabalho de CLT que eu tive na minha vida foi esse. Então, assim, eu estou aberta caso alguma empresa queira me contratar como CLT. Eu super aceito essa oportunidade para me entender como é a dinâmica de uma empresa, de trabalhar criando, né, com a parte visual e tudo mais. Imagino, deve ser muito legal. Então, assim, tô super aberta para isso, mas também eu vou focar em produzir conteúdo aqui. Eu não vou mais abrir mão disso, porque eu desperdicei muito tempo. Desperdicei muito tempo que eu poderia estar produzindo conteúdo pra mim e não produzir. Por medo, por preguiça, por focar em outras coisas, por não priorizar realmente isso aqui. Então, se eu já tivesse feito isso antes, eu estaria muito mais longe hoje. Mas, enfim, eu não vou deixar isso aqui de lado, tá? Então, eu vou tentar sempre conciliar isso. Vamos ver como é que vai ser, mas esse vai ser o plano que eu vou seguir ano que vem. E eu resolvi aqui compartilhar com você, caso você queira também começar, caso você queira ou fazer uma transição de carreira, seja no digital, ou seja, começar aqui no digital. Então eu quis trazer essas informações pra você ter um direcionamento de como começar, tá? Eu te contei aqui o que deu certo pra mim, e o que tá dando certo pra mim, e o que eu vou continuar seguindo, porque com certeza vai dar certo se eu aplicar, se eu fizer isso com constância, tá? Se eu não ficar pulando de galho em galho que nem eu fiz durante todos esses anos. Se eu focar só nisso, tenho certeza que vai dar certo. E pra você também vai ser a mesma coisa. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que te ajude e me conta aqui nos comentários se você não fez nada no digital ainda, se você quer começar, se você quer fazer transição e pode colocar aqui seu comentário e a sua dúvida também, que eu vou ler e responder, tá? Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Beijo!